Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é um alerta à Igreja de Cristo contra os falsificadores da palavra. A única organização neotestamentária reconhecida na Bíblia é a Igreja, não é pseudo-quartel-general do reino. Isso tudo é falácia para enganar incautos, para enganar gente que não conhece a palavra e que não tem discernimento espiritual. Para você entender que a igreja é a única organização neotestamentária reconhecida na Bíblia, quando Jesus em Mateus 16, 18, ele diz: eu edificarei a única, minha, possessivo igreja. A igreja é de Jesus. Ele criou princípios para a igreja se movimentar e se estabelecer na terra. Ele cria as autoridades da igreja, os ministérios, que são as autoridades da igreja. Efésios 4:11 diz lá que ele deu à igreja uns, não deu tudo para um, deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e doutores, querendo o aperfeiçoamento, dos santos para a edificação da obra de Deus. E ele vai mostrar que a autoridade máxima na igreja é o pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra da verdade, a fé do quais imitai, atentando para toda a vossa maneira de viver. O exemplo máximo do pastor é a fé. E no versículo 17 diz: obedecei e sujeitai-vos a vossos pastores. Não é um pseudo general do reino. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é igreja. Estabeleceu diáconos, tá? Para poder administrar a igreja, para que as autoridades espirituais ficassem na oração e na palavra. Atos capítulo 6. Não existe vida espiritual fora da igreja. Quando Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, compara a igreja a um corpo, o que é corpo? Conjunto de membros interdependentes. Fora do corpo não há vida. Fora da igreja não há vida espiritual. E Paulo mostra que todos são importantes no corpo. Agora, não existe igreja online, não existe igreja em núcleos, existe a igreja com a autoridade ministerial que pode delegar a autoridade a outros. As 7 cartas escritas no livro do Apocalipse às igrejas foram dirigidas aos pastores. Não foi a diáconos, nem coach, nem a nada, não. Foi aos pastores. E o diácono Filipe, em Atos 8, que batizou, que pregou, que curou e fez milagres, estava debaixo da autoridade apostólica de Jerusalém. Agora, eu fico vendo aí o cara querer se comparar ao apóstolo Paulo, usando Gálatas 1, porque Paulo, quem consagrou ele, quem chamou ele foi Deus. Cuidado. Texto sem contexto é pretexto para heresia. O capítulo 1, Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Em primeiro lugar, eu também, quem me chamou foi Deus. E Paulo começa a destroçar o rito judaizante que queriam colocar na igreja. Tanto é que no versículo 6 ele diz: olha, eu fico admirado que tão depressa vocês querem transtornar o evangelho e passar para um outro evangelho. Versículo 8 e 9 ele diz: olha, se alguém pregar um outro evangelho que não seja o da graça, seja anátema. Agora, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que, é importante isso aqui, Tiago, Cefas e João, os colunas da igreja, reconhecendo que ele foi chamado para pregar para os gentios, deram a destras em comunhão. Paulo foi para os gentios e eles para os judeus. Olha como é que ele reconhece. Agora, para jogar uma pá de cal, quando Paulo vai iniciar o seu ministério, a sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, eu vou ler, e vai aparecer aqui na tela, do versículo 1 ao 4, preste atenção. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. Olha onde ele estava, na igreja. Agora preste atenção. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo:
apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja estavam debaixo de autoridade da igreja. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora, a pá de cal, para essa falácia, como que se Paulo não tivesse sujeito à igreja. Atos 16, versículo 4 e 5, a segunda viagem missionária de Paulo. Olha o que Paulo vai dizer. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Paulo distribuía os decretos da autoridade da igreja. E olha o versículo 5, de sorte que as igrejas, não é núcleo de pseudo-quartel-general do reino, que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. As igrejas, tudo fora da igreja não vai prevalecer. Que história é essa que qualquer um e todo mundo pode batizar? Se não tiver debaixo da autoridade da igreja. Então, João Batista, ele batizava. Ah, meu Deus, esse povo não conhece a Bíblia. Lucas capítulo 7, do versículo 26 ao 28, Jesus fala que João foi o maior profeta nascido aqui na terra. Ministério. João tinha um ministério. Que conversa fiada é essa de leigos batizando, sem estar debaixo da autoridade de um pastor que começa uma igreja num lugar remoto e autoriza alguém que nem diácono é a batizar debaixo de autoridade ministerial? Agora, gente, eles criticam tanto a igreja, estão fazendo uma igreja em paralelo, tomam ceia, batizam, só que estão sendo controlados por um espertalhão. Usurpação de competência e do que é legal no mundo espiritual. Inventa, sabe? Tem uma ideia, quartel-general do reino. Hã? Só tem um quartel-general do reino que é a igreja. Fora disso eu não conheço. Aí os generais, quer dizer, para ser general tem que ser tenente. Ninguém quer ser tenente, quer ser logo general. Mas olha a malandragem. Para poder ser general de um quartel, de um núcleo, tem que ter comprado um curso do esperto. Tem que ter feito um curso dele. E aí tem milhares de núcleos, com milhões de pessoas, comprando cursos e material do malandro. E depois quer falar de pastor. Olha a sagacidade, porque é ele que dá rumo ao núcleo. É ele que diz o que é que pode ser falado ou não no núcleo. Acorda, gente! Isso é quebrar princípio, isso é usurpar a autoridade legal e a igreja. Aprendam, por favor. Você precisa saber mais isso sobre a igreja. Mas pastor, diz alguém, essa igreja o pastor é isso. Na outra tem gente falsa, tem caluniador e bababá, tem gente com defeito. Ei, a igreja aqui na terra é o hospital de Deus para curar você e eu e prevenir. Sabe quando é que a igreja passou a ter defeito? O dia que eu e você chegamos nela. Essa cambada de pecadores. A igreja não é o céu. Estamos no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Há 4 tipos de cristãos na igreja. Olha aqui, ó. Carnais, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 4. Os fracos, 1 Coríntios capítulo 8 e 11. Ó, os meninos, Efésios 4,14, e os fortes, Romanos 15,1. Deixa tudo aí, tá tudo na igreja. E fora isso, ainda tem o joio, que não pode ser arrancado, que está lá em Mateus 13. Isso é a igreja, gente. Que perfeição é essa? Agora, olha a jogada. Os núcleos nunca podem ser na igreja. O pseudo-quartel-general do reino nunca pode ser na igreja. Claro, é paralelo. Não tem valor, não tem autoridade e vai levar essas pessoas ao desastre espiritual ou à heresia. Essa que é a verdade, minha gente. Olha a heresia que o pseudo-general comandante dos quartéis do reino fala,
que o templo não tem valor. Claro, o templo não tem valor porque os núcleos é que tem valor. Olha a malandragem, mas eu vou destroçar isso. Jesus, na sua vida terrena, no seu ministério, ele ensinava onde? Nos templos e sinagogas. João 18, 20, Lucas 21, 37. Agora vamos embora. Não, mas depois da descida do Espírito Santo, nós somos o templo. Vou destroçar isso. Em Atos 3, onde é que Pedro e João subiam? Se o templo não tinha valor, como é que eles foram orar no templo? Agora vamos a Paulo. Atos 21, 26. 50 anos depois, aproximadamente, da descida do Espírito Santo, quando Paulo chega a Jerusalém, ele vai para onde? Para o templo. Depois, Atos 22, 17. Quando ele volta a Jerusalém, ele vai para onde? Para o templo. Gente, isso é balela. Menospreza o templo, menospreza o pastor, a autoridade ministerial do templo, para ele ser a autoridade e manipular pessoas. Vamos então à conclusão, e eu quero falar mais uma vez para você entender, porque é muito importante. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 12, 12, que a igreja é comparada a um corpo, conjunto interdependente de membros. Nenhum membro sobrevive fora do corpo. Qualquer membro fora do corpo morre. Por isso que ele está comparando o corpo à igreja. O fígado tem mais de 200 funções. Fora do corpo apodrece. Você fora da igreja morre espiritualmente. É isso aqui que é a coisa mais séria. O diabo trabalha para você ficar fora da igreja. Não estou falando de templo. Estou falando do corpo místico de Cristo, que tem um pastor, que tem uma autoridade espiritual. Agora escute isso aqui, gente. Escute isso aqui. Se você tem discernimento espiritual, como está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, que o espiritual discerne bem tudo porque tem a mente de Cristo, você vai discernir isso que eu estou falando aqui. E se você, segundo Hebreus 5,14, olha o que diz esse texto, que o alimento sólido são para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados, tanto para discernir o que é bem e o que é mal. Só pessoas maduras, exercitadas na palavra, conseguem discernir isso que eu falei. Os incautos, os carnais, os meninos são levados em volta por todo o vento de doutrina. Aprenda, a igreja é de Jesus. Ninguém prevalece contra a igreja. E se alguém tentar se levantar como a igreja, Deus abate, é só aguardar o tempo. Cuidado, para você não se decepcionar na fé, por causa de gente esperta que quer arrancar você da igreja. A igreja vai continuar com a sua marcha triunfante. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada pastor, cada igreja. Multiforme graça, 1 Pedro 4,10. Diferentes tipos, para poder a graça de Deus se manifesta a diferentes tipos de pessoas. Pertença a uma igreja, tenha um pastor. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Deus livre a igreja dessas heresias e desses falsos apóstolos. Deus abençoe a todos.